fazer a leitura? Também. Cris. Quem é, vereadora? Daí, querido. E aí, a raiva do pessoal já manifestaram alguma coisa? Não, eu achei bem bom que nessa eleição eles vão esquecer. Eles vão pegar tudo igual a Maurício. Como é que se diz? Traidor. Que era Eles eram na fúria, agora... dito por eles mesmo. E agora são oportunistas. Oportunista e eles usaram Um adjetivo melhor. Só fica aqui na mesa. Fica aqui. Tá ok? Alô? Alô? E é isso aí. É pouca coisa. É pouquinha coisa. A ordem só é essa aí mesmo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Legislativo para reunião da Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar para tratar do projeto de lei complementar 3 de 2016. Antes de fazer os esclarecimentos, eu vou pedir para a vereadora Núbia fazer tanto a leitura do edital de publicação, como o edital de convocação para essa audiência, para a leitura do ofício, que foi o convite para o Executivo, a demonstração de publicação nos jornais e a leitura do projeto de lei complementar. Após, a gente faz os devidos esclarecimentos e abre para o debate. Boa tarde a todos. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Estado do Rio Grande do Sul, edital de publicação do projeto de lei complementar 01/2016, que altera o uso da zona Z3 da lei complementar número 03/2004. Só um momentinho que a Secretaria passou o ofício da zona Z3, que foi da audiência pública anterior. Começa aqui. Edital de publicação e convocação para audiência pública do projeto de lei complementar 03/2016, que altera o caput do artigo 36 da lei complementar número 30, de 13 de outubro de 1911. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa e o prefeito municipal, no uso de suas atribuições e conformidade com o artigo número 50 da Lei Orgânica Municipal, torna público que se encontra disponível na Câmara o projeto de lei complementar número 03/2016, que altera o caput do artigo número 36 de lei complementar número 30 de 13 de outubro de 1911 e convoca para audiência pública
que será realizada no plenário da Câmara Municipal no dia 30 de março de 1916, às 17h30. Ressalta-se que encontra na Secretaria deste Parlamento o projeto em tela, juntamente aos seus anexos, podendo ser consultado pela comunidade e ainda disponível para um download no site, sendo que o mesmo foi publicado nos anais da Câmara no dia 7 de março de 2016. Capão da Canoa, 16 de março de 2016. Presidente da Câmara Municipal, vereador Joel Matos Novasky. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, 23 de março de 2016. Ofício número 047/2016. Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para convidá-lo a participar de uma audiência pública que é de relevância para a classe dos professores, associações e demais, que será realizada no dia 30 de março, às 17h30, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, tratando do presente assunto, projeto de lei complementar, número 003/2016. Altera o caput do artigo 36 de lei complementar número 30, de 13 de outubro de 2011. Para maiores esclarecimentos, o mesmo encontra-se disponível na sede da Câmara ou portal deste Parlamento para um download. Atenciosamente, Presidente da Câmara Municipal, vereador Joel Matos Novasky. Vamos ao projeto de lei. Número 003/2016. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Projeto de lei complementar número 003/2016. Autoria, vereador Flávio Lara. Altera o caput do artigo número 36 da Lei Complementar número 30, de 13 de outubro de 2011. Artigo 1º. Altera o caput artigo 36 da Lei Complementar número 30, de 13 de outubro de 2011, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 36. A jornada de trabalho dos profissionais da educação, docentes, é de 20 horas semanais, sendo 1/3 da carga horária em cumprimento à Lei Federal número 11.738, de 16 de junho de 2008, será destinada para a hora atividade. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor 60 dias após a sua publicação. Capão da Canoa, 4 de março de 2016. Vereador Flávio Lara. Bancada do PSB. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Exposição de motivos. Senhores vereadores, nobres colegas. Nobres vereadores, é de conhecimento nacional que desde 2008 o magistério recebeu 1/3 de sua carga horária semanal para planejamento de suas atividades. Ocorre que ainda não consolidamos essa conquista em nossa cidade. Percebemos que neste ano
com muita alegria, conquistamos a insalubridade para várias categorias, o que praticamente deixou o magistério de fora dessa conquista, pois somente a educação infantil e especial ficou inclusa naquela ocasião. Desnecessário discorrer sobre o quanto um professor é submetido a salas de aulas cheias de aluno, muitas vezes acima do limite, e que respiramos o mesmo ar em salas fechadas o dia inteiro. Agora, na mudança de níveis, mais uma vez, esta categoria fica de fora. Porém, neste momento de conquistas de muitos, deixar o quadro do magistério de fora seria um erro. E é por esse motivo que peço a todos os vereadores a aprovação desta lei, que garante 1/3 aos professores que aguardam desde 2008 por essa conquista. Capão da Canoa, 4 de março de 2016. Vereador, professor Flávio Lara, bancada do PSB. Aqui presente fica demonstrado a publicações dos editais dos jornais. Matéria de capa, ano 5, 10, 79, Capão da Canoa e Xangri-Lá, de quinta a sábado, de 17 a 19 de março de 2016. E também na página 6. Aqui, então, demonstra todas as audiências nessa publicação. Obrigado, vereadora Núbia, pela leitura. Quero agradecer a presença da vereadora Suzy também. E vou colocar como é que a gente vai proceder na audiência. Primeiro, vai ser explicado o que é o projeto, até para tirar algumas dúvidas. Em seguida, a gente vai passar a palavra para os presentes, para associações e entidades que estejam aqui. E, por último, aos vereadores de novo. Tá ok? Então, primeiro eu vou fazer o esclarecimento de como esse projeto aconteceu, como ele nasceu, como ele chega até aqui. Depois eu passo para os colegas que, ao usarem o microfone que está ali, por ser uma audiência pública, por ser uma lei complementar, tem que antes dizer se representa uma entidade ou escola, né? Dizer o seu nome pausadamente, porque depois isso vai para as atas e para os registros. Certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, dia 4 de março, como eu sou o autor da lei, eu vou fazer a devida explicação. Dia 4 de março, eu protocolei nessa casa um pedido, um projeto de lei complementar, que é o 03, regulando a situação da hora atividade. Por que fiz isso? Primeiro que vários colegas, em vários momentos, me colocavam nessa situação, de 1/3. Segundo, porque eu tenho muitos ofícios e abaixo-assinados dos próprios colegas pedindo isso. Muitos ofícios do sindicato, endereçados ao Executivo Municipal desde o primeiro ano, com enunciado assim: cumprimento das metas do PNE, regulamentação de 1/3 de hora de atividade. Implantação, outro ofício, regulamentação de 1/3 de hora de atividade. Outro ofício, regulamentação. Então, todos esses aqui são ofícios do sindicato, e abaixo assinados, tem mais outro aqui. Tudo isso aqui
são ofícios do sindicato solicitando ao Executivo Municipal, com cópia aos legisladores, que providenciassem uma demanda que era de todos os de todos da educação. Não suficiente, ainda no mês em que eu estava protocolando, todos estes colegas enviam um abaixo-assinado de todas as escolas pedindo o terço de hora-atividade. Então, percebam, não é coisa da minha cabeça. Como sou professor, fica mais fácil de entender isso. Porém, depois que protocolei, houve uma confusão muito grande entre os colegas. O que estávamos tentando regular era a Lei 11.738 de 2008, uma lei federal que fala sobre um terço da hora-atividade. E vários colegas colocaram, não, mas nós não queremos um terço, nós queremos salário. A lei federal não fala em salário. A lei federal fala de um terço da hora-atividade. Então, assim, não vamos misturar os assuntos. Parece assim que a gente poderia trocar um terço por salário. Isso não, em momento algum, podemos. Então, para não ficar aquele, porque dava para fazer isso, não vou lá por causa... Gente, e tem muitos que reclamaram e que assinaram o manifesto pelo um terço. Né? Daí eu vou lá no manifesto de um terço, está lá o nome da pessoa que está se manifestando contra no momento. Então, o que estamos tentando fazer é regularizar um terço. Bom, esse é o primeiro passo. Segundo passo, respondi muitas vezes essa pergunta, por que é que o vereador Flávio Lara, que faz parte do Executivo, não apresentou antes este projeto? Por uma razão muito simples. Não havia a possibilidade de se apresentar antes. Vou dizer, não havia legislação que desse embasamento legal para que pudesse ser apresentado antes. E se quiserem anotar, eu digo o número da lei que mudou tudo isso. Que está no site. A Lei 3121, de 2015, agosto de 2015. Esta lei, quando entrou aqui na Câmara, foi que me deu condições para que eu pudesse fazer esta proposição que estou fazendo. E vou ler para que vocês entendam onde foi que eu me peguei para poder fazer isso de forma legal. Só a partir de agosto do ano passado que algum vereador podia fazer essa alteração. Diz o seguinte, da Lei 3121, de 4 de agosto de 2015, no seu artigo 4º. As metas e estratégias do Plano Municipal de Educação, previstas no anexo 1, parte integrante desta lei, serão executadas de forma gradativa com vista ao seu cumprimento, mediante monitoramento, avaliações periódicas e propostas de políticas públicas de análise, investimentos e revisão pelas seguintes instâncias. Lá no inciso 2, diz, Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vereadores. Traduzindo em miúdos, o Plano Municipal de Educação, que foi aprovado em agosto do ano passado, deu poderes ao presidente da Comissão de Educação para fazer alteração no plano de carreira e nas metas da educação. Com isso, eu pude ir lá na meta 17 e fazer esta proposição. Perceberam? Então, não é que eu pudesse fazer no primeiro ano, eu não podia. Eu podia fazer no segundo, não podia. No final do terceiro ano, com o plano municipal, mas na verdade foi o Plano Nacional da Educação, que a gente votou aqui, e que depois subtraído alguns itens. A meta era 18, passou para 17. Então, com isso, eles remeteram ao presidente da Comissão de Educação do Executivo poder analisar, revisar e emendar. Muito bem. Quando eu li isso em agosto, eu evidentemente propus aos meus pares que eu gostaria de presidir
já que eu não fui no segundo ano, eu fui só no primeiro ano presidente da Comissão da Educação, que eu gostaria que neste último ano eu fosse presidente da Comissão da Educação. Porque eu enxergava que era a maneira que eu tinha de fazer essa proposta que tantas vezes os meus colegas pediram. E eu fui lá no plano de carreira e fiz a proposição conforme diz o plano municipal e o plano de metas na emenda no artigo 17, na meta 17. Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Os nossos colegas professores? Porque senão fica chato, porque nós somos colegas. Cada um de nós vota em quem bem entender ali na frente. O que temos que ter é unidade. E demonstrei isso ao longo de minha história. Quando em todas as aberturas do ano letivo, eu sempre que fui chamado a falar, eu sempre citei os professores vereadores desta casa. Eu não tenho problema com isso. Citei a Suzy e o vereador Luciano, que não chegou ainda, deve chegar daqui a pouco, porque eu não tenho problema de nós termos muitos colegas aqui. Eu tenho problema de nós não termos colegas aqui. Então, vamos esquecer bandeiras e vamos tratar da carreira. E também fiz este ano, porque eu não sei se ano que vem eu estarei aqui. Porque ano que vem eu posso estar aí, e me queixando de quem estava aqui e não fez. Então nós temos que ter, baseado no que o sindicato propôs, com a assinatura de todos os nossos colegas, raríssimos os que não assinaram, eu pautei a minha luta. E aí, vou tendo o cuidado de legislador para não ferir a questão do impacto orçamentário, faço uma redação legislativa, mesmo uma redação de lei, sem buscar despesas. E faço o seguinte, vou lá no artigo 36 do nosso plano de carreira, que fala e trata sobre a hora atividade, e eu não digo que ela tem que ser feita. Eu apenas escrevo, por isso que vai ser muito complicado para os advogados dizerem que ela não passa, porque eles vão ter que dizer que passa. Porque como se escreve, muda muito o impacto orçamentário. E eu escrevo o seguinte: a jornada de trabalho dos profissionais de educação docente é de 20 horas semanais, sendo 1/3 da carga horária em cumprimento à lei federal. Eu não disse que eu estava criando 1/3, eu só disse que eu só remeti a nossa lei para a lei federal. Só isso. Portanto, deve sim, após essa audiência pública, deve sim seguir trâmite normal, vai para o jurídico desta casa, vai para as comissões, volta para o plenário, para a última votação, aprovado aqui, e perceba, não existe exército de um homem só. Não pensem vocês que eu apresento e eu voto porque não existe o termo eu no legislativo. Se alguém pensa que eu faço alguma coisa aqui, enganou-se. Aqui eu preciso de votos. Portanto, conversar com todos os vereadores é muito importante, porque nada vale o meu voto aqui. É 1. E nós precisamos de, no mínimo, 6. Portanto, a importância do voto de cada vereador e cada vereadora dessa casa. Ninguém é pai de criança. Ninguém é pai de nada aqui. Temos que construir a nossa carreira. Construir a carreira não tem que ter, foi este ou foi aquele. Porque quando aprovar, seremos nós que aprovamos. Esta maturidade, nós temos que levar aos nossos colegas nas escolas. Que ao invés de nos dividirmos, que nos unamos. Para que nós consigamos, definitivamente, isto que está desde 2008. Perceba, eu estudei muito para chegar aqui e, em rápidas palavras, dizer o que queria. Também briguei muito dentro do governo, enquanto não tinha lei que me amparasse para mim falar aqui. Quando, em final do ano passado, deixaram a brecha com a 3121, eu disse, pronto, agora eu vou poder. Porque eu não posso fazer nada que é ilegal aqui. Estaria enganando os meus colegas. Não preciso disso. É ano eleitoral, é um ano por demais cansativo, porque tudo reporta a eleição, tudo reporta o voto.
Então, gente, quando faço essa emenda, espero que a gente conquiste aquilo que está em lei. Eu não estou falando... A lei federal não diz que é possível trocar isso por dinheiro. Não diz. Então não vamos dizer o que não está escrito. Vamos dizer o que está escrito, que é 1/3 da hora atividade. E também, eu vou deixar para o sindicato, depois o sindicato tem mais outra situação que completa a minha fala. Dito isso, eu quero dizer que foi com muita alegria que fiz esse projeto, que tive a felicidade de enxergar isso e fazer a proposta. Mas preciso de ti, Suzy. Não é do meu partido, mas preciso de ti. Preciso de ti, vereador. Eu preciso de cada um. Porque de que me adianta eu dizer que eu sou o cara que apresentei um projeto e que morreu? Então, vocês que têm vários vereadores que votam aqui, falem com eles. A proposta é boa. Em 2013, eu me reuni com a secretária de Educação e o prefeito. Eu pensei que nunca ia falar isso. E solicitei, que aliás foi convidado hoje a secretária de Educação, o prefeito, fui até falei com a secretária no Conselho de Educação hoje de manhã, e dei a seguinte proposta para o governo, pensando num 1/3. E disse, prefeito, 2013, se nós não estamos cumprindo a hora atividade de 1/3, vamos fazer um avanço então. Chama a Lavina, não precisa dizer que fui eu, porque eu nunca preciso disso, eu preciso que as coisas avancem. E anuncia, na chamada dos professores em 2014, que terminou-se as reuniões de direções, que nem as direções aguentam mais aquelas reuniões. Só anuncia isso. E vamos caminhar em direção a 1/3. Não foi anunciado. O ano passado fiz a mesma fala e não alcançamos uma coisa simples, que era só conversar com as direções, pedir que primeiro falasse com as direções. Tenho certeza que se falar com as direções, gente, essa lei entra em vigor de forma serena. Não vai haver conflito. E dizer aos meus colegas, que é meio chato às vezes a gente sair na rua e as pessoas saírem falando aquilo que não sabem, julgando aquilo que não leram, e que eu sou colega. Me liguem, me perguntem, e eu respondo. Simples assim. Tem gente que fala muito do sindicato, e eu sempre digo, a quem interessa um sindicato fraco? A quem interessa um conselho de educação fraco? Então, dito isso, depois eu faço as considerações finais, eu vou passar de imediato. Eu acho, teve alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, antes da gente fazer o diálogo, eu gostaria de tirar a dúvida. Até porque pode ter uma ideia nova e que a gente pode somar. Não? Todo mundo entendeu passo a passo como foi? Todo mundo entendeu por que não apresentaram, um vereador não apresentou antes? Então, a palavra está à disposição ao pessoal do plenário e às lideranças, tanto de direções como de classe, à disposição a palavra. Identifique-se e coloque a palavra. O sindicato quer sentar aqui à frente para ficar melhor posicionado, ou daí tá bom? Pode ser da tribuna? Do púlpito? Pode pegar o microfone junto. Alô? Então, primeiramente eu quero agradecer a participação, agradecer e cumprimentar o vereador Flávio Lara, a vereadora Suzy, a vereadora Núbia pela oportunidade. E, obviamente, cumprimentar todos os meus colegas, professores da rede municipal.
E reforçando o que o vereador Lara Só faz a identificação pelo sistema. Desculpa. Então, meu nome é Eliane Trindade Lima, sou presidente dos sindicatos municipais de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Reforçando o que o vereador Lara já apresentou, ele fez uma busca de todos os nossos encaminhamentos ao Executivo, à Secretaria de Educação e até mesmo dando ciência aos vereadores do que o sindicato buscava, não só para os professores, mas para todos os servidores da rede municipal. Mas como hoje a discussão é em relação ao quadro dos professores, vou me deter mais a isso. Que seria a implantação da lei, adequando dentro do nosso plano de carreira, a Lei Complementar 030, em relação ao número da Lei 11.738, a lei federal, que ela dá embasamento do nosso índice de reposição do piso nacional. E na mesma lei, a 11.738, vereador, foi o que eu acenei naquele momento para o senhor, em relação que na lei 11.738, ela prevê um terço de hora atividade e também prevê o reajuste conforme o índice publicado a nível nacional. E que este ano, por exemplo, foi 13,01% a nível nacional. Seria uma reposição dada a todos os educadores do Brasil, todos os municípios que estiverem se adequando. E o porquê que o sindicato pede essa adequação no plano de carreira do magistério? Porque, enquanto hoje os atuais gestores estavam como candidatos, na época, à eleição do município, houve um comprometimento que seguiriam exatamente o que as normas federais estabelecessem, eles seguiriam, que se não tivesse nenhum impedimento, eles estariam fazendo. Então, quando o sindicato faz o pedido, ele não está pedindo simplesmente porque quer pedir ou quer complicar, ou o professor está querendo algo melhor. Não. Esses gestores, quando entraram no município, eles eram sabedores, tinham conhecimento dessa lei maior. E, desde então, nós reivindicamos essa adequação dentro do nosso plano de carreira. Então, o professor não está pedindo nada a mais. Ele está pedindo os 13,01%, que foi o piso nacional, e a hora atividade. Porém, o projeto do vereador Lara está prevendo um terço de hora atividade, já em aplicação da Lei 11.738. Então, essa fala que tem de que os professores estão querendo a mais do que os outros servidores, não é isso, gente. Foram concursados, entraram pela porta da frente, concluíram uma graduação para serem docentes. E este é o segmento do plano de carreira. Se os demais, todos os profissionais que fazem parte, que compõem o plano de carreira municipal, foram separados agora para essa reposição, valorização de níveis, justificando que existe um plano de carreira, então nada mais justo que se peça, que se reivindique, que o plano de carreira seja adequado conforme uma lei maior determina. É isso que os professores querem. Professor nenhum lutou para não ser aprovado o projeto de lei de reajuste dos demais servidores. Isso é balela. Isso são coisas de pessoas oportunistas que levam isso aos ouvidos dos demais. Então, eu gostaria que os colegas soubessem que tanto o sindicato, e eu hoje, na pessoa de presidente do sindicato e professora, sempre, na gestão que eu faço parte, sempre nós lutamos por todos os servidores. Só que tem assuntos que são inerentes a uma categoria e outra. Nós não podemos misturar as coisas, mas jamais fazer uma luta contrária a alguém que tenha alguma vantagem. Nós queremos que seja para todos. Ninguém... Eu recebi, vereador Lara, não sei se cabe... eu recebi um telefonema de um servidor dizendo que hoje os professores estariam se reunindo para tentar derrubar o projeto de lei da alteração dos níveis deles. O que é isso? Quem é que tem a mente tão poluída para fazer isso e gerar essa guerra entre os servidores? Então, nós trabalhamos muito dentro do sindicato para seguindo as leis maiores e para tentar adequar dentro do nosso município,
para favorecer, beneficiar o servidor. Só que o servidor também tem que saber que, assim como ele tem direitos, ele também tem deveres. É isso que nós buscamos dentro do sindicato. É isso que nós estamos sempre expondo para todo mundo que nos procura. Então, é inadmissível que professor algum seja humilhado, chamado com apelidinhos aí, queridos, como surgiu por aí. E eu acho que isso é uma coisa que nós temos que começar a ter o direito, né? Obviamente, todos nós temos que ser respeitados. E eu quero aproveitar que eu recebi, vereador, dos professores aqui do município, né, que alguns me entregaram um documento agora e pediram que eu fizesse a leitura. Então, é o presidente da Câmara, Joel, endereçado ao presidente da Câmara, o senhor Joel Matos Novaski. E nós, professores da Rede Municipal de Ensino, aproveitamos o momento para apresentar algumas reivindicações muito importantes para os trabalhadores em educação, professores e especialistas. Em primeiro lugar, reafirmamos nosso direito a 1/3 de hora atividade, conforme previsto na Lei 11.738, de 2008, que permitirá maior tempo de dedicação para planejamento e organização de nossas tarefas relacionadas ao processo ensino-aprendizagem. Em segundo lugar, reivindicamos a concessão de 2,12% de reposição salarial, além do índice de 10,89, já concedido em janeiro de 2016, pois, de acordo com a Lei nº 11.738, de 2008, que trata do piso salarial nacional para o magistério, a reposição deveria ser de 13,01%. Nosso pedido baseia-se no fato de termos nosso plano de carreira vinculado a esse índice nacional. Portanto, resta uma diferença entre o que nos foi concedido a nível nacional e o índice reposto pelo município. Gostaríamos ainda de expressar nossa inconformidade diante das mudanças feitas nas metas 17 e 18 do Plano Municipal de Educação, que foi estudado e aprovado por professores e comunidade. Inicialmente, os professores deveriam ter seu rendimento médio aproximado ao de profissionais com escolaridade equivalente, até o 6º ano de vigência do Plano Nacional de Educação. Esta meta de equivalência não foi contemplada no Plano Municipal de Educação de 2015. Pior, a partir da recente reorganização do quadro de servidores municipais, a distância entre o valor da hora trabalhada pelos profissionais do plano de carreira do magistério e o valor da hora trabalhada por profissionais de igual formação em outras áreas aumentou ainda mais, representando, em alguns casos, o dobro do valor recebido pelos docentes. Que nossa presença hoje aqui seja o início de um diálogo onde possamos expressar nossas sugestões e contribuir para a construção de um futuro melhor para nós, como cidadãos e servidores que prestam relevante serviço à população em geral. Este é um documento que foi elaborado a partir de algumas discussões em algumas escolas e que eles remeteram até ao sindicato, né, para que fosse lido neste momento. Então, eu acredito, vereador, que eu tenha feito as colocações necessárias em relação a 1/3 de hora de atividade, a necessidade da valorização dessa categoria e o respeito a todos esses trabalhadores em educação. E que não confundam mais os trabalhadores em educação com pessoas que poderiam estar lutando contra os demais servidores da rede municipal. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer uso? Certamente tem alguém se coçando para falar, mas não vou, né? Encerro. Então, passo a palavra aos... Posso encerrar? Passa aos vereadores? Passa aos vereadores, vereadora Suzy. Boa noite a todos, a todas. Lara, eu acredito que após esse relato todo da presidente do sindicato, da Eliane Trindade, eu até comentei contigo, acho que veio uma cópia, né, para a gente dar uma verificada na comissão. Pode até depois remeter cópia direta à Comissão da Educação. Isso, mas eu acredito, eu quero que todos saibam que nós aqui, vereadores, eu faço parte da comissão, eu sou secretária da Comissão de Educação e Saúde, e nós estamos aqui para contribuir. O projeto foi do Lara, tá de parabéns, né, por ter essa visão, por ter esse olhar diferenciado. Eu, como professora, fico agradecida por ele estar lutando também por mais esta causa.
E eu me coloco à disposição como professora e como vereadora para ajudar. Estou aqui me colocando para contribuir, para ajudar no que for necessário. Se tiver que brigar, coisa que eu não acredito, né, vereador? Mas pode contar comigo, os professores também podem contar comigo. Muito obrigada. Obrigado, a vereadora Suzy, do PSD. Agora eu passo também a vereadora do PSD, as duas vereadoras do PSD. Vereadora Núbia. Bem, boa noite a todas, novamente, a todos. E dizer, pessoal, assim, ó, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar Luara por esse maravilhoso projeto. E dizer, gente, assim, ó, que em todos os lugares, que bom que tivesse alguém para defender as classes, né? Classe do servidor público, do professor, eu falo muito aqui do professor e do pessoal da saúde, porque eu acho que são duas classes que são muito mal reconhecidas pelo tanto que faz. Ninguém é ninguém, ninguém chega a lugar nenhum sem um professor. É verdade ou não é? Gente, a profissão de vocês é uma profissão nobre. É uma profissão que não é para qualquer um, isso é um dom de Deus que vocês têm. Eu me lembro quando eu era, nossa, muitos anos atrás, devia ter uns 14 anos, o meu irmão dizia assim, Núbia, pega o Ivan, ensina ele a ler, porque ele vai começar o ano dele letivo o ano que vem e ele não sabe nada. Olha, gente, eu pegava o guri e dizia, vem cá, vamos aprender, Ivan. Vamos juntar as letrinhas. Gente, não saía nada. Incrível, ele ia para a escola, em uma semana ele já sabia juntar as letrinhas. O que vocês fazem? É mágica? É dom de Deus, gente. Vocês são mulheres, são homens especiais. Nós tentamos ali em tanto tempo conseguir conciliar o O, o V já dá ovo, o U já dá uva. Gente, vocês são especiais. Essa classe de vocês é digna de tudo de melhor que a gente possa fazer por vocês. Parabéns. Parabéns ao professor Lara e parabéns a todas vocês, professoras. Que Deus abençoe vocês. Que continue cada vez mais dando esse dom do ensinar, o dom da paciência. Não é para qualquer um. Eu tenho uma escola perto da minha casa, que eu digo que ali também são professoras especiais, porque chegam aquelas crianças ali com tantos problemas, e não precisam, muitas vezes, nem mais ir à consulta com um neuro ou psicólogo, porque vocês têm o dom de fazer com que chegam ali aquelas crianças com tanto problema. E vocês conseguem, gente, em minutos, em dias, em semana, resolver a vida de um aluno que é tão importante para uma família. Ah, mas é só dos pequenos? Não, gente, outro dia eu fui numa inauguração, num clube de mães, e eu vi ali professores ensinando adultos. Que coisa linda que vocês fazem. Aí o adulto que estão lá com 80, 70, 65 anos, eu vi senhoras que não sabiam escrever e usar a caneta. E vocês, em tão pouco tempo, conseguem fazer aquela pessoa assinar o nome. Isso não é dom? Vocês não merecem muito mais? Estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Tem a colega Suzy aqui, que é professora. Parabéns por ser professora. Tem aqui o nosso colega Lara, que a minha mãe dizia que ele era um advogado, de tanto que ele sabia. Gente, parabéns a cada um de vocês. Contem sempre conosco, contem sempre comigo no que precisar. Vou estar aqui sempre aprovando qualquer ato de aumento salarial para vocês. Uma boa noite, apareçam mais vezes. Bom, obrigado pelas falas das vereadoras e pela presença também. Quero pedir que
todo esse processo tem um rito e nós precisamos que, ao final, vocês aguardem um pouquinho para que seja assinado o termo que vai sair da sessão, tá? Dessa plenária, dessa audiência pública. Então, eu gostaria de pedir aos colegas, se todos entenderam como esse projeto chegou, se alguém quiser cópia da lei que deu origem a estas, se quiser cópia desta, ao final dessa plenária, eu posso ir até o gabinete para que vocês possam, porque amanhã, de repente, lá na escola que vocês estão, vocês até vão esquecer alguma coisa. Ah, não lembrei. Sei que tinha. Então, se quiserem instrumento, mas um instrumento para a gente se unir nesse momento, para sermos mais fortalecidos e menos divididos. Porque se nós conseguirmos nos fortalecer, bom, eu não gosto do Lara, mas nesse momento vamos nos unir a ele. Eu não gosto deste ou daquele vereador, mas nós precisamos de todos eles. Pois não, vereador, professora? Ótima pergunta, ótimo. Eu gostei da pergunta, vou repetir para que seja gravada. A questão desse 1/3 da hora de atividade de ser na escola ou não ser na escola. Pessoal, eu tenho limites aqui. Embora muitos colegas de nós achem que o vereador tudo pode, eu tenho limites. Eu posso fazer a indicação, perceba que eu não faço a redação da lei. Eu substituo a lei pela lei. Eu tive que ter muito cuidado para fazer essa transição, porque senão eu também não podia, estava impedido de fazê-lo. Mas eu não posso fazer o gerenciamento do recurso pessoal. Porque esse gerenciamento, embora ele esteja já bem elucidado na Lei 11.738, cabe ao gestor fazer, cabe ao chefe do executivo. Se eu tivesse feito isso, ter colocado essa redação na minha, aí eu estaria fazendo demagogia. Porque daí eu estaria colocando, atirando confete para vocês, olha como eu sou querido, e o resultado era nada. Apenas eu ia ter um crédito com vocês. Não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando a gente fazer um avanço. Tá? Então, eu não tenho, como legislador, não tenho a competência daquele que é eleito para isso, que é lá no Executivo. Quem gerencia pessoal, recurso de horas, é o Executivo, é o chefe do Executivo. Porque, perceba, se fosse pelo Legislativo, eu já teria acabado aquelas reuniões mensais, quinzenais, às vezes, que nós temos que sair e ir para uma escola, às vezes, que o diretor da escola, o próprio diretor, às vezes tem que fazer um café sem recursos e achar algum assunto porque tem que fazer a maldita reunião. Então, se dependesse de mim, legislador, essa reunião já tinha acabado há mais de 2 anos. Mas perceba, isso é de gestão de pessoal é no Executivo. Então, eu não posso... às vezes, os colegas desejam da gente mais do que a gente pode dar como legislador. Né? Gostei da pergunta porque ela vem a elucidar muitas falas em escola. Por que não fez já não deixou designado? Porque eu não posso gerir pessoal. Se eu pudesse, eu este ano solicitei que eu fosse 2 manhãs para a escola Moacir, que é 2 quadras da minha casa. E me foi negado. Mas lá eu estava como professor. Não fui como vereador. Me foi negado.
vim quieto. Então, assim, mesmo eu sendo vereador, se eu tivesse dito, não, mas eu sou vereador, tem que me dar... Isso, graças a Deus, era política antiga, que já venceu e que não podemos nem pensar em voltar, né? Mas é para ver o tamanho da limitação que a gente tem, né? Então, gerenciamento de pessoal é exclusivo do Executivo. E se eu entrasse nessa matéria, provavelmente o advogado dessa casa ia aproveitar isso para dizer, olha, é inconstitucional. Então, aqui eu piso em ovos para poder chegar numa matéria. Deixar claro também que dos níveis dos funcionários, nós fomos muito atingidos. Eu acho que vocês têm que esclarecer os colegas lá, principalmente no refeitório. Tem muita gente magoada conosco, porque foi dito muita inverdade a nosso respeito. Que nós éramos contra, que nós queríamos que a reunião de hoje é para derrubar os níveis. Nós nunca vamos ser a favor de ser contra aumento de nível ou de salário. Mas falem, porque tem muita gente na cozinha insatisfeita com vocês e comigo. E com a Suzy, principalmente, e com o Luciano, porque são 3 professores, eles depositaram essa indignação nos 3 professores, mas os 3 votaram a favor. E vão votar a favor sempre que vier qualquer aumento aqui. A questão é, tentaram misturar as coisas. E vocês têm que falar com as merendeiras, porque de repente tem alguma escola que está lá meio diferente com vocês não estão nem entendendo o que está acontecendo, porque vocês não estão entendendo, porque não estão mesmo, vocês nem sabiam que tinham misturado, tinham colocado vocês contra os funcionários. E aí, uma das coisas que mais me cobraram os funcionários naquela noite foi, Flávio, para os professores, tu conseguiu mais 15 dias de vale-refeição. Que nós não recebíamos janeiro e fevereiro vale-refeição. E foi uma ação minha que fez a gente receber 15 dias referente a fevereiro. E eu tive que explicar para eles o que fiz no processo. Que o nosso plano de carreira diz que nós temos 45 dias. Se nós tiramos mais, é porque nós trabalhamos sábado, além da nossa carga horária, para ampliar nossas férias. Só isso. Eu digo, e se o professor tem 45 dias de férias, por que é que estão descontando 60 dias de vale? Está lá no processo que eu abri. E aí, entenderam o jurídico de que eu estava certo e passaram a pagar 15 dias de vale. Eu nunca fui em nenhuma escola falar isso. Porque o negócio é andar, é construir. Então, qual é o momento agora? A gente se aproximar dos funcionários que lá da nossa escola, que estão muito, muito chateados, porque às vezes as pessoas ficam chateadas e não falam, e a gente não percebe isso. Então, procurar o colega e dizer, escuta, tá algum problema? Porque é tudo invenção. Eu não sei quem fez por maldade ou mau caratismo, mas fizeram. Então, nós temos que resgatar, porque nós somos todos colegas. E na escola a gente precisa de mais dos funcionários. Então, gente, quero dizer de que esta lei está aprovada? Não. Vou repetir. Não. Ela vem por plenário. Precisamos de todos os vereadores. Após a aprovação, o prefeito tem 15 dias para vetar. Vetar quer dizer, não quero esta lei, volta para o plenário. Se ele fizer o veto, que é um direito dele. É um direito meu de apresentar, e é um direito do prefeito apresentar o veto. Se vier o veto e nós derrubarmos, o presidente da Câmara tem que sancionar. O que é que eu espero? Shangri-La fez uma proposta gradativa de construção disso. Eu espero que o prefeito aprove, sim. Eu espero que o prefeito realmente diga, não, vamos sacramentar isso, dei 60 dias, vocês viram na leitura? Porque a gente não pode fazer uma coisa daqui para ali, né? Eu não posso simplesmente dizer, ó, a partir de amanhã começa. Então a gente tem que ver quadros, eu sei que muitos diretores já estão organizados, né? Mas também ele pode, de repente, dizer, não, olha, eu vou vetar essa, mas estou mandando um plano para a gente discutir. Vamos discutir. O que nós não podemos é deixar de caminhar. Tá ok? A construção é de todos. Não é uma construção de um só. E eu quero agradecer a todos que gentilmente me dirigiram a palavra e me fortaleceram no momento certo. E agradecer a presença de todos. E dou por encerrada a audiência pública da Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar. Agradeço as falas de todos e peço que aguardem para que a gente
tenha todo esse rito de publicação, tudo isso aqui tem um rito, pessoal, para ter validade. Temos que ter também as assinaturas no documento final. Muito obrigado.